Olá a todos, eu sou o Jeff do canal ID Podcast e hoje nós vamos para o resumo da segunda lição do quarto trimestre da Escola Sabatina, que fala sobre lições de fé no livro de Josué. E a lição da segunda semana, ele trata bastante sobre o tema da graça, tanto é que o tema principal é os surpreendidos pela graça. E para você que está chegando agora aqui no nosso canal, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever para conhecer os vídeos novos, para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair também. O canal ainda está em construção, pessoal, então para quem já me segue aí, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, e para quem está chegando também. A gente vai começar a ter vídeos aí de terça e sexta-feira, ok? Então, sem mais delongas aí, vamos para o tema da lição. Como eu falei, fala sobre a graça, surpreendidos pela graça. Por que surpreendidos pela graça? Imagine um contexto em que você se encontra em uma situação que você não sabe o que fazer, para onde ir, com quem contar, e eis que de repente surge aquela famosa luz no fim do túnel. E através dessa luz é onde você consegue resolver o seu problema. É onde você consegue alcançar o seu objetivo. Mesmo quando não havia nada que pudesse te auxiliar, ou mesmo que você não tivesse nenhuma perspectiva do que iria acontecer com você ou com a sua situação, eis que algo acontece sem que você espera, ou melhor ainda, sem que você mereça, faz com que a sua história mude literalmente da água para o vinho. Mas antes da gente ir para a recapitulação dessa lição, vamos fazer uma breve oração aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos mais uma vez, Senhor, no tema da Tua Palavra, Pai. Vamos estudar um pouco sobre a Tua graça, sobre a Tua justiça e a Tua misericórdia. Peço, Senhor, para que aquele que acompanhar esse vídeo, Pai, possa ser alcançado e abençoado por essa mensagem, Pai. Que ele possa compreender os princípios da Tua graça e também a Tua justiça. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, prosseguindo, aqui no nosso verso de memória, ele diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Isso está lá em Hebreus 11, verso 31. Por que surpreendidos pela graça? Agora falando um pouquinho sobre o verso de memória. Essa é a segunda vez em que são mandados espias para a cidade em que eles haviam de conquistar. Na primeira ocasião, como foi falado na lição passada, na primeira lição, foram enviados espias para conhecer a cidade, né? E quando eles voltaram, eram ali por volta de 12 os espias que foram, conheceram ali os arredores da cidade, as provisões e tudo mais que a cidade podia oferecer. E quando eles voltaram com alguns suprimentos que tinham ali na cidade, trouxeram alguns frutos para que a população, o povo de Israel, visse quão bom aquela terra era. E mesmo assim, com o que eles trouxeram e o relato que foi dado da cidade, o povo de Israel temeu o povo da cidade de Jericó. E dessa vez, então, foram apenas 2. Surpreendidos pela graça, por quê? Porque eles não imaginavam que eles seriam acolhidos por alguém, principalmente por uma meretriz, principalmente por alguém dessa categoria, por assim dizer. Naquela época, quando os primeiros espias foram até a cidade e olharam tudo e voltaram e fizeram um relato ali, no qual Josué e Caleb continuaram firmes no propósito de Deus e não foram com o povo que ficou com medo, porque quem deveria temer de fato era o povo da cidade que eles iriam conquistar.
porque eles estavam com Deus, mas eles ainda, mesmo depois dessa longa caminhada, saída do Egito e no deserto, eles ainda não entendiam bem, não tinham uma clareza total de quem os conduzia. E isso fez com que eles não tivessem uma fé para que de algum modo eles não temessem. E agora, mandando 2 espias, eles foram ali acolhidos pela Raabe, né? Que além de acolher eles, né, ajudou com que eles não fossem capturados pelo povo, porque na altura do campeonato ali o povo já temia, porque conhecia as obras que Deus tinha feito para esse povo, desde a libertação do Egito até a permanência deles ali no deserto, os reis que eles destruíram. Então o povo já sabia, já tinha ouvido falar desse Deus, e agora eles temiam. E pelo fato de saber que tinha ali 2 espias justamente desse povo, eles queriam capturá-los, né? Então Raabe acolheu eles ali, e eles foram então surpreendidos por essa graça. Só que, consequentemente, Raabe também foi surpreendida por essa graça. Por quê? Porque ela fez ali um acordo com os espias para que nem ela, nem os seus familiares fossem destruídos, porque eles estavam ali. Então eles firmaram esse acordo. E ela fez esse acordo também por quê? Porque ela ouviu falar desse Deus, os seus prodígios, as suas maravilhas, e ela fez o quê? Ela creu. Ela creu no Deus dos israelitas. Então por isso também que ela acolheu os espias. E por causa desse acordo que ela fez com eles, ela também foi surpreendida pela graça de Deus. Não foi somente os espias. Isso mostra que esse Deus, ele é o Deus da segunda chance. Assim como ele foi lá para o povo de Israel naquela época. Porque na primeira experiência, Deus talvez poderia ter desistido de entregar aquela terra para eles. Após o relato dos espias e o amedrontamento do povo, a desistência do povo, Deus poderia ter desistido da ideia de dar aquela cidade para eles. Mas Deus deu uma segunda chance, no caso, que foi nesse relato em que os espias, 2 dessa vez, foram para a cidade e foram ali guardados pela prostituta Raabe. Continuando falando aqui de segunda chance. Por quê, né? Aqui diz um pouquinho falando assim: Sitim, o lugar de onde os 2 espias foram enviados, nos lembra de 2 episódios negativos da história de Israel. O primeiro é outra história de espionagem, a qual a gente acabou de falar, né? Que quando foram mandados outros espias ali, e eles voltaram com boas dádivas da cidade, mas o povo, com medo, recusou tudo aquilo. Eles temeram, como eu acabei de falar anteriormente. E aquela cidade era uma cidade em que o povo já tinha o coração muito endurecido. A maldade deles já tinha alcançado praticamente o trono de Deus ali. Porque Deus já conhecia esse povo desde a época do livro de Gênesis. Deus fala ali que ainda não era hora de ir até aquele povo, porque a maldade deles ainda não tinha alcançado o seu limite. Mas ali naquele período, ali em Josué, sim, a Bíblia não fala. Pode ser que esse povo teve várias oportunidades de se converter, de mudar os seus caminhos. Mas a gente pode acreditar que ao invés disso eles preferiram continuar nas suas práticas erradas e assim virar suas costas para o Deus de Israel. Talvez eles conheceram antes de tudo aquilo que ele já fez desde o Egito, mas mesmo assim eles preferiram continuar com as suas práticas erradas, não quiseram dar ouvidos. Talvez para eles era só uma lenda até o presente momento, antes da libertação do Egito. Ali então falando em Números 13, né, que é a primeira história. E o outro incidente ocorrido em Sitim representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança. Influenciados por Balaão,
os israelitas se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram seus deuses. Então, como a gente viu, esse segundo relato, essa segunda história, como eu falei, mas eu acredito que eles tiveram então alguma outra oportunidade de se converter a Deus, mas preferiram, além de continuar nas suas práticas ruins, ainda induziram o povo de Israel a seguir o caminho errado também. E uma coisa que Deus não admite e não negocia é a fidelidade do seu povo. Os 10 mandamentos não está lá à toa escrito: não terás outros deuses diante de mim. E em todo relato bíblico em que o povo de Israel sofre, geralmente é por conta da sua idolatria, da sua desobediência e da sua idolatria. Ao se desviar para buscar outros deuses de outras culturas, ao invés de influenciar os outros povos a seguirem o seu Deus, sabendo que o seu Deus é o Deus verdadeiro, eles se deixavam influenciar para cultuarem deuses estranhos, deuses que eles nunca tinham visto nem ouvido falar. E ainda mais, independente de se eles soubessem quem era aquele Deus, aquele suposto Deus, eles sabiam que não era um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que guiava eles dia após dia. Então a gente tem 2 relatos aqui que mostram a misericórdia de Deus, a sua segunda chance com o povo. Aqui ainda, na segunda-feira, valores em lugares inesperados. Por quê? Valores em lugares inesperados. No comecinho eu falei o quê? Que os espias, pela segunda vez que foram até a cidade, eles foram acolhidos pela Raabe. Então ali eles foram surpreendidos pela graça, como eu já falei, e ela também. Mas aí entra a questão do valores em lugares inesperados. A gente acabou de ver que aquele povo era um povo ruim por escolha própria. Não só por natureza, mas pela sua própria escolha. Só que havia apenas uma pessoa em meio a todo aquele povo que enxergou o Deus de Israel como ele realmente é, no meio de todo aquele povo, e foi ela. E através disso, ela foi uma pessoa de valor. Quando a gente olha isso, a gente vê que às vezes, ou muitas das vezes, a gente pode ser surpreendido por algo, por alguém, da onde a gente menos espera pode vir o socorro. Inclusive tem ditados aí que dizem que é mais fácil um de fora nos ajudar do que um de dentro de casa. E isso pode se aplicar à história de Raabe, porque fala o relato que ela era uma prostituta. Talvez ela era assim pela cultura daquele povo. A gente sabe que ele era um povo idólatra de um Deus inexistente. Preferiam cultuar outros deuses, ou outro Deus. Eu não sei se eles eram politeístas ou não, mas eles preferiam cultuar outro Deus. Eles preferiam fazer as coisas que eles aprenderam, as coisas da sua cultura. E talvez ser meretriz para eles era algo totalmente normal. Então Raabe ali, talvez era alguém que, talvez não, com certeza era alguém que não sofria preconceito por ser quem era, por ser conhecida como era. Hoje na nossa sociedade, né, não hoje, mas de um bom tempo para cá, as mulheres que são vistas da mesma maneira que Raabe, elas não são vistas com bons olhos, infelizmente. E Raabe ali, a gente vê que ela tinha até um certo conceito, mesmo sendo como era. E a gente vê que é interessante que da onde menos se esperava foi que Deus transformou. Por quê? Porque ela acreditou. E olha que interessante. Ela teve essa oportunidade, o povo também poderia ter tido essa oportunidade, porque faz um exemplo com a história de Jonas. Quando ele foi pregar em Nínive, quando ele finalmente decidiu
ir pregar em Nínive. Ele disse, através do que Deus mandou, que aquela cidade seria subvertida, seria destruída por conta da iniquidade do povo. Se a gente for estudar um pouco sobre o relato de Nínive, daquele povo, daquele império da época, a gente sabe que eles eram um povo extremamente cruel, o império Davi. Principalmente contra os seus inimigos, nas suas batalhas de conquista contra outros povos. Eles eram extremamente cruéis de fato. Mas quando Jonas prega para aquela cidade e diz que ali vai ser um lugar que vai ser dizimado, qual é a atitude do povo dali? A começar pelo governante. É se arrepender. É dizer, já que é assim, vamos então nos humilhar, todos nós, todo o nosso povo, diante desse Deus, para que não recaia esse juízo sobre nós. E foi justamente o que eles fizeram. Desde do pequeno ao mais velho, até os próprios animais foram vestidos de pano de saco. Se humilharam. E a cidade não foi poupada? Tanto é que o próprio Jonas se indigna com aquilo. Poderia ter acontecido com aquele povo também, mas eles preferiram seguir um caminho contrário. Mas menos um. Foi achado valor em apenas um. E ainda aquele um conseguiu salvar a sua família. Então essa lição dessa semana, ou melhor dizendo, de segunda-feira, né, que é a que nós estamos agora, mostra que da onde menos se espera é onde Deus pode trabalhar. Como a gente pode aplicar isso? Não julgando o livro pela capa, melhor traduzindo. Não pense que porque uma pessoa parece mais humilde que você, que ela não tem um valor, porque ela tem menos instrução que você, porque ela tem uma condição financeira um pouco inferior, porque é dali que pode vir até mesmo ajuda para você. A gente não sabe o dia de amanhã, só quem sabe é Deus, e é Ele quem age. E através dessas pessoas, que são as improváveis, é onde Deus trabalha. Aqui em terça-feira, Novo Compromisso fala um pouco sobre esse acordo, então, que Raabe fez com os espias para que ela não fosse destruída. E ela pede também para que os seus, né, no caso a sua família, não fosse destruída. Então os espias, por terem sido acolhidos, né, por ela, firmam esse acordo. E olha que interessante também, quando alguns da cidade vão ali para perguntar para ela, a gente ficou sabendo que tem gente estranha aí na sua casa do povo de Israel, veio espiar aqui a cidade, onde eles estão aí dentro ainda? E ela diz, não, eles já se foram, já estava perto da hora de fechar os portões da cidade e eles foram embora. Vão atrás dele, talvez vocês encontrem ele aí no caminho, eles aí no caminho. E eles foram procurar. E aí eles firmam esse acordo. Então ela pega e pede que a vida dela e dos seus familiares seja poupada. E os espias dizem, a gente firma esse acordo com você, mas a sua família tem que estar dentro de casa quando a destruição chegar até aqui. Porque se eles estiverem fora, a responsabilidade não vai ser nossa. E eles firmam esse compromisso. E aí é interessante o quê? Que ela mentiu para aquele povo. E mesmo mentindo, ela foi alcançada pela misericórdia. E aí, quando a gente para pensar pelo nosso próprio entendimento, parece algo contraditório, né? Como que Deus aceitou a mentira dela? Qual o sentido? O sentido é que ela reconheceu a Deus, ela quis se render a esse Deus, mas ainda ela não havia deixado de ser uma prostituta, não havia deixado de ser do povo da cidade de Sitim, então ela ainda estava inserida naqueles costumes, então mentir para ela era uma coisa comum. A palavra diz que Deus
não leva em consideração o tempo de ignorância, certo? Ela ainda ia ter muito que aprender, e a gente vai ver isso aqui nos próximos dias do estudo, o que aconteceu com Raabe. Mas até aquele presente momento, ela ainda era a mesma pessoa, então para ela mentir era normal, e ela, digamos que fez algo bom, mas de um jeito errado, digamos assim, certo? Então não é que Deus foi conivente com a mentira dela, mas Deus entendia que ela ainda estava inserida na cultura que ela foi criada. Então para ela não via aquilo como algo errado, como algo ruim, como ai meu Deus, eu conheço o Senhor aqui, mas o Senhor me desculpa, mas eu vou ter que mentir agora. Não, se fosse assim, Deus daria outra estratégia para ela fazer aquilo que ela fez e não mentir, certo? E é o interessante também, um outro ponto aqui, que a gente pode pegar de exemplo, eles pediram para que ela mantesse, né, aquela corda, aquele pano vermelho ali. E a palavra Hesed, ou Hesed, que significa esperança. E a gente pode comparar essa parte com Êxodo, quando é a última praga que vai recair sobre o povo do Egito, que é a praga dos primogênitos. E o que eles fazem ali? Eles pegam e tem que passar e pegar o ísopo, molhar no sangue do cordeiro que foi preparado ali antes da Páscoa ali deles, e passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse e visse, ele não entraria ali. Então o que significa? Ali era um sinal de que o sangue, que era o sangue simbolicamente falando que era o sangue de Cristo, iria libertar aquele povo da morte. E aqueles que não tivessem com a soleira ali, com os umbrais da porta cobertos pelo sangue, a morte iria alcançar o seu primogênito. E lá na questão de Raabe, ela também deixou ali uma corda na cor vermelha, que significava o quê? Que a destruição não ia chegar até ela. Iria chegar a cidade inteirinha, menos ali. Isso mostra o quê? Que é pelo sangue, né? Porque aquela corda vermelha simboliza a mesma coisa. A aliança de sangue, vida por vida. O pacto que ela firmou e não voltou atrás, que fez com que ela fosse salva. Primeiro ela creu no Deus, que ela ouviu falar. E como a própria Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, que está inserido lá na história de quando os apóstolos, né, já estavam ali sem Jesus. Aliás, Jesus havia ressuscitado, aparecido para eles, e na primeira ocasião Tomé não estava. E quando Jesus se vai ali, sai da sala onde eles estavam, da casa, que Tomé aparece e eles contam para Tomé, e Tomé fala: eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas feridas das suas mãos e no seu lado. Então, quando acontece a segunda oportunidade, em que ele aparece para os discípulos novamente, Tomé dessa vez está com eles e vê, aliás, ele vê a Jesus, toca nas suas feridas, e aí sim ele pega e fala: Deus meu e Senhor meu. E aí Jesus fala: só porque você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E foi o que aconteceu com Raabe. Ela não viu a abertura do Mar Vermelho, ela não viu as 10 pragas, ela não viu o maná, ela não viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mas ela creu. E isso fez com que ela fosse salva da destruição, junto com o seu povo. Aqui em quarta-feira, valores conflitantes. Por que valores conflitantes? O que acontece aqui? Aqui fala assim, o capítulo 9 de Josué
começa nos informando que os reis cananeus que governavam pequenas cidades, estados, decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. A gente vê que outros povos também tinham conhecimento desse mesmo Deus que Raabe teve conhecimento. Só que ao invés também de fazer como Raabe fez, né? Ou como no exemplo de Jonas, embora o Jonas foi uma história bem pra frente, então não tinham como eles se espelhar por isso, né? Mas eles também tiveram conhecimento desse Deus. E ao invés de talvez tentar se unir a ele, eles fizeram coalizão, se juntaram, tentaram se juntar para tentar deter o povo de Israel, para tentar vencer o Deus dos deuses. Mas os gibeonitas, eles também sabiam, conheciam, mas o que eles fizeram? Eles pensaram, poxa, se a gente ficar nessa, a gente também vai ser destruído junto com os outros povos que já foram. Olha lá o que eles fizeram antes de passar o Jordão. Se a gente tentar alguma coisa, a gente vai ser destruído também. E aí eles bolaram um plano. Vamos até eles, vamos pegar aqui pães velhos, roupas mais surradas, sandálias, nossos odres mais velhos que a gente tiver. Vamos pegar nossa caravana com essas coisas, ir até eles e dizer que nós estamos vindo de uma cidade muito, mas muito distante mesmo. E que a gente veio em paz e veio propor uma aliança com eles para que a gente não seja destruído futuramente. E foi isso que eles fizeram então. Eles pegaram e foram até eles, chegando lá, se apresentaram, né, disseram essa história. Olha, a gente é de um povo muito, que mora muito distante mesmo. E nós ficamos sabendo da fama do seu Deus. E a gente veio aqui para firmar uma aliança com vocês. A gente gostaria de ser protegido por vocês. A gente não quer ter o nosso povo destruído pelo seu Deus. Olha só como é tão verdade o que a gente diz. E olha só esse pão. Esse pão, antes da gente sair, ele estava quentinho, tinha acabado de ser assado. Olha as nossas roupas como estão todas, né, em trapo, as nossas sandálias estão com as solas todas gastas. E ao invés de eles consultarem a Deus, e eu já vou entrar num ponto a respeito disso já rapidinho, eles pegaram e acreditaram, né? E consultaram ali os líderes ali entre eles, depois com o povo, e entraram num consenso de, não, tá bom, né? A gente tá vendo realmente como é que tá a situação deles. Então vamos dar um salvo-conduto para esse povo. Vamos deixar, né, eles sob a nossa proteção, para que não aconteça nada de mal com eles. Só que mal sabiam eles que era uma estratégia, e é o ponto que eu disse que eu ia chegar, que eu ia falar. Nessa altura do campeonato, Josué já tinha sido constituído líder, e ele já tinha, né, ali se consolidado como um bom líder, por assim dizer. Só que o que acontece? Isso nos mostra o quê? Que a liderança ela pode ser tão boa e sábia quanto for. Até mesmo pode ter uma longa bagagem de experiência. Mas se ela não consultar a Deus sobre as decisões que tem que tomar, seja ela menor que for, pode dar errado. Tudo pode dar errado. E foi o que Josué acabou tropeçando aí. Ele já era um bom líder para o povo, mas ele tropeçou nessa parte, ele não consultou a Deus, que como a gente viu na lição passada, é o verdadeiro líder do povo. E aí a gente vê na lição de quinta-feira, que fala sobre
graça surpreendente, que passado algum tempinho ali, eles acabaram encontrando a cidade a qual aquele povo disse que era tão distante tinha vindo. No caso, Gibeão. Eram apenas 3 dias de caminhada da onde eles estavam para Gibeão. Só que como eles já tinham firmado um acordo e eles não poderiam voltar atrás, eles manteram o acordo. Só que aí Josué teve que agir com a balança, no caso. Ele usou de misericórdia, no caso a graça, manteve, né, o seu acordo com o povo, mas eles sofreram as consequências da sua mentira. Porque olha que interessante, eles têm alguns paralelos com Raabe aí. Eles conheceram o Deus de Israel, assim como Raabe. Eles mentiram também, assim como Raabe. Só que o diferencial de Raabe e deles é o quê? É o que eu falei anteriormente. Raabe mentiu porque era um hábito. Para ela era uma coisa normal, era da cultura, era do dia a dia deles. E o povo gibeonita, pode ser que também. Mas só que eles não tiveram a fé que Raabe teve. Eles tiveram medo. Eles mentiram por medo, não por fé. Entende? Então tem esse diferencial aí. E por ter esse diferencial, eles sofreram as consequências. Então a balança ficou 50% graça e 50% justiça. Porque ali eles passaram então o quê? Quando eles foram descobertos de fato pelo povo e por Josué e os líderes ali. Então Josué disse, bom, a gente não pode voltar atrás para o acordo que a gente firmou com vocês. A gente vai ter que proteger vocês. Só que pelo fato de vocês mentirem para nós, agora vocês vão ser nossos escravos. E aliás, vocês vão trabalhar em serviços forçados para a casa do Senhor, a casa do meu Deus. Vocês vão cortar lenha, vocês vão levar água, e vai ser assim de agora em diante, para todo o sempre. Vocês vão ter a consequência do erro de vocês. Vocês vão ter a misericórdia de Deus. Vocês vão fazer parte aqui do nosso povo, mas vocês não vão escapar da consequência do erro que vocês cometeram. E aí é interessante por quê? Porque também entra numa questão interessante, porque a gente vê que muitas das vezes, e eu vou entrar numa outra história aqui, já, que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com os acordos que a gente faz. E para ilustrar um pouco dessa questão que eu falei sobre a gente acabar tendo um prejuízo de repente, a história de Jefté, que está lá em Juízes 11, do 29 ao 40. Eu só não vou ler porque é muito longo as passagens aqui, mas vocês podem procurar em casa, tá? É Juízes 11, do 29 até o 40. Resumindo, só para ilustrar essa historinha aqui. Jefté, ele pede para que Deus haja através dele, para que ele derrote aquele povo que estava oprimindo Israel. Ali já na época dos juízes, né? Que sempre quando havia um juiz, o povo de Israel fazia tudo certinho. Quando esse juiz morria, degringolava tudo. Eles voltavam a fazer as coisas erradas, voltavam a idolatrar outros deuses, esquecer de Deus e tudo mais. E aí quando Deus constituía outro juiz, eles voltavam a fazer tudo certo. E Jefté foi um dos que protegeu o povo. Só que ele pediu para que o Espírito de Deus agisse nele, para que ele conseguisse dar conta dos seus inimigos. E ele fez um acordo com Deus que dizia assim: se o Senhor me der esse povo nas minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para fora, eu vou consagrar ele para o Senhor. E ele fez essa promessa e nem pensou nas consequências. Talvez ele pensou,
não vai sair ninguém mesmo, acredito, né? Então, tá bom, Deus foi e deu aquele povo nas mãos de Jefté, né? Jefté venceu a batalha ali. E quando ele retornou para sua casa, quando ele estava chegando na sua casa, quem sai da porta da sua casa para fora? Sua filha, sua única filha, que ainda era uma moça virgem. E agora imagine a situação de Jefté quando vê a sua filha vindo ao seu encontro feliz porque ele havia retornado da batalha e vencido a batalha. E ele sabendo o pacto, o acordo que ele tinha firmado com Deus. Imagina como, de certa forma, ele não deve ter se arrependido, mas ao mesmo tempo ele não poderia voltar atrás. Então ele pega e relata o acordo que ele fez com Deus para sua filha. Eles choram, se entristecem. E a sua filha então pede para que ele dê pelo menos 2 meses para ela e chorar a sua virgindade ali com as suas amigas. E para quando ela voltasse, ela seria então entregue para o acordo que tinha sido firmado. E aí, essa mulher, essa moça, então, foi entregue. E diz o relato que ela então nunca pôde se casar por conta disso. Então, a gente tem que entender o quê? A gente tem que ter muito cuidado com os acordos, com os pactos que a gente faz com Deus. Para que se houver um prejuízo que venha recair sobre nós, a gente não tente voltar atrás. Porque a própria palavra diz que é melhor que a gente não faça um acordo, um pacto, um voto com Deus, do que a gente fazer e depois querer desfazer, voltar atrás. Deus não gosta dessas coisas. E para a gente encerrar então, na lição de sexta-feira, que é só mais um resumo mesmo, que diz assim: após o relato de Raabe e os espias, a Bíblia não a menciona até que o seu nome surge novamente na genealogia de Jesus. Olha só, lembra que eu falei antes que iria acontecer com ela, porque ela creu e porque ela agiu de misericórdia com os espias e se entregou ao Deus de Israel. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz e sogra de Ruth. Ela deixou de ser uma simples meretriz que talvez estava fadada a ser destruída junto com toda aquela cidade, para se tornar alguém da árvore genealógica de quem viria a ser o Salvador da humanidade. Ela entrou de fato para a família dos israelitas, para o povo israelita, por causa dos seus atos, diferente dos gibeonitas, que também entraram, mas como escravos. Ela acabou virando uma cidadã israelita por conta do que ela fez, por conta de que ela creu, mas não ficou com medo do Deus de Israel, porque ela mesma afirma, era Deus no céu e na terra, melhor dizendo. Então ela teve um caminho totalmente diferente. Ela passou a fazer parte daquele povo e ainda entrou para a árvore genealógica, para a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente possa refletir então como a graça ela surpreende, e de fato surpreende até o último minuto, até o último segundo. Quando tudo parecia perdido, porque na palavra diz que aquele povo estava contristado por saber que os israelitas estavam indo até lá, já estavam ali espiando a cidade para saber como funcionava. Eles já estavam se preparando para ser destruídos. Mas eles estavam se preparando para ser destruídos porque eles escolheram assim. E Raabe não. Isso nos mostra que se nós temos a oportunidade, a gente deve aceitar a graça de Jesus.
Isso mostra que a graça de Jesus se estende a todos, a qualquer um que realmente queira ser alcançado e abraçado por essa graça. Talvez hoje você ainda pode estar no caminho errado, mas você pode estar com seu coração desejoso de voltar para os caminhos, ou de conhecer a palavra se você ainda não conhece. Mesmo que você ainda pratique coisas erradas, mas o seu coração tem tido esse desejo, não perca tempo. Não perca tempo. Busque a Jesus, ore a Ele, e Ele vai te guiar, vai te dar a melhor saída, assim como Ele fez com ela. A graça ela é estendida a todos, não importa se é grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa a sua cor, a sua raça, a sua orientação sexual. Deus ele estende a graça dele para você, ele te ama, ele te abraça e ele te chama para que essa graça que foi estendida para você, através de você, seja estendida a outra pessoa também. Semana que vem nós temos então mais uma vez mais um novo resumo da lição, que será Memórias da Graça, ainda falando um pouco sobre a graça, mas com outro contexto, outros efeitos em que a gente pode aplicar a graça de Jesus. Deixa o seu like aqui, se inscreve para não perder as próximas recapitulações da lição, os próximos vídeos. Veja os shorts que tem aí também. No TikTok também temos vídeos. Vem fazer parte dessa comunidade. Vem conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vem conhecer um pouco mais sobre a sua graça. Amém? Meu nome é Jeff, aqui é o ID Podcast e aqui você fica conhecendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus sem rodeios. Amém? Vamos então fazer mais uma oração para encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça se estende a todos, Pai. A todos aqueles que aceitam, a todos aqueles que querem, Senhor, ser salvos por Ti, Pai. Que essas pessoas não percam tempo, Pai. Que essas pessoas não fiquem questionando se como elas estão, elas realmente podem chegar a Ti, porque elas podem, Pai. Porque o Senhor faz a transformação, Pai. Não somos nós. Que essas pessoas possam ser alcançadas por Ti através dessa mensagem, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las, guiá-las, e que elas possam também, Senhor, ser um canal de graça através das suas vidas também, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima recapitulação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.